Hello guys, good morning, how are you? So, today we have lesson 12. And in the lesson 12, we will study about do, don't, does, doesn't. The verb to do in the present. So we have the verbs to do, did. Remember to repeat. Does, did. Tem o primeiro detalhe que a gente já veio a questão de que to do, como a gente já sabe e já tem falado, infinitivo, o próprio fazer lá na frente. Did, no passado. Por enquanto a gente não vai usar, mas o que é o did então? Você fez, eu fiz, fazia, qualquer coisa assim. E aí tem esse does, vem do mesmo verbo, ok? A gente vai ver aí qual é a diferença, como é que a gente usa o does. Did também vai ser o passado. Então, como a gente já falou desde o início lá, os verbos no passado nunca mudam. E a gente tem, vocês já conhecem esse quadrinho aí, affirmative, negative, interrogative. I do. Você sabe que o do é o verbo fazer. You do. Então você faz. Para he, she, it, a gente usa does. He é ele, she, ela, it é para coisas, lugares. A gente usa o does. Por quê? Isso é uma conjugação do verbo. Por que em português a gente fala eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, eles fazem? Então, é a mesma ideia, ok? É uma conjugação verbal. E, na verdade, a grande maioria dos verbos sofre essa mesma alteração. Por isso que talvez você, se você tem algum contato aí, já viu, já ouviu alguma coisa em inglês, talvez você já viu o verbo likes, por exemplo. Tem o verbo like, como a gente já tem usado, e tem a palavra likes. Likes é por causa disso. Se eu falar que eu gosto, I like. You like. He or she likes. É por causa disso. O do aí fica does, com S. Como é que fica negative, então? I don't do. You don't do. He, she, it doesn't do. Então aí o don't que fica alterado no caso. Por quê? Porque é o auxiliar. Lembra que para todos os outros verbos a gente usa. Se eu falo que eu não gosto de alguma coisa, I don't like. You don't like. Para o he, she, doesn't, do, doesn't, like. Então, como eu falei, para qualquer verbo também. Se eu falar que ele não estuda, he doesn't study. Para os plurais, normal. We do, we don't do, you don't do, they don't do. No problem. E aí temos interrogative. Mesma ideia. Lembra que esse does é o auxiliar da frase. Então, como na interrogativa a gente usa o do como auxiliar no início da frase, do I do you do, does he do, ou does she does it do we do you do they do. De novo, eu sei que é estranho, parece estranho aqui usar dois do na mesma frase, duas vezes o do, o que está acontecendo, teacher, como assim? Lembra que o primeiro do na pergunta é só o auxiliar. É só para mostrar que essa frase é uma pergunta. Então, se eu perguntar do you do in English class, estou perguntando se você faz. Do you do aula de inglês? Do you do exercise? Você faz exercício? Do you go to the gym? Lembra? Para qualquer verbo, a gente vai sempre usar o do you quando está fazendo a pergunta para você, no caso. Aqui, então, a gente usa does se for para he, she, it. E é só por isso. É a conjugação verbal diferente. E aí temos examples. Então, I always do my homework. You don't do what I like. She does tests every week. Esse she does, ela faz. Afirmativa. Tá o does por causa do she. Mesma coisa para as interrogativas. Do you do exercise? Does she do a lot of classes? Do they do the kitchen? Agora só uma observação e uma curiosidade. Do the kitchen, a expressão aí do the kitchen, mesma coisa de arrumar a cozinha, limpar, lavar a louça e tudo mais. Okay? Do the kitchen. Does she study? Does she study English? Lembrando que esse she, ou he, ou it que a gente usa como terceira pessoa, estou perguntando sobre outra pessoa, por isso, terceira pessoa. Eu posso virar para você e simplesmente perguntar. Does your brother study English? Does your sister study English? Does your friend study English? He doesn't work. Ou it doesn't exist.
It doesn't exist. Isso não existe. Lembrando que o it é para coisas, lugares, tudo que não é pessoa. E aí a explicação. E é por isso que existem verbos como likes, works, needs, sleeps, eats, drinks, speaks, plays, studies, buys, goes, has, does. Primeira observação importante, como eu falei, para a grande maioria dos verbos, o verbo aí com S. Claro que a gente só vai usar o verbo com S em frases afirmativas. Eu só vou usar o likes se eu falar ela gosta ou ele gosta. He likes, she likes, ou he works, she works, he needs, he plays, she plays. E o segundo detalhe é que a gente tem alguns verbos aí que mudam um pouquinho mais. Go vira goes, ele termina com O. Igual o do, vira does. Cuidado com a pronúncia. Have, o verbo have, por exemplo, ele não vai ser haves. Não existe haves. Ele vai virar só has. Então você vai falar que ela tem alguma coisa? She has. She has a car. She has a house. Ele faz alguma coisa. He does exercise. Ela vai para a escola. She goes to school. Uma exceção muito comum aí, que a gente tem um verbo aí que é uma exceção muito comum, é o próprio verbo can, que a gente já estudou. Depois a gente vai ver, claro, como eu falei, existem outras exceções, outros verbos que não tem esse tipo de alteração. Mas o mais comum e que a gente já estudou aqui é o próprio verbo can. Então com o verbo can não muda nada. I can study, he can work, she can't go to school. What can I do for you? Can you help me? Can't he go out tonight? Então, dois detalhes aqui, como a gente já falou, primeira coisa. O can nunca muda, não existe cans, por exemplo. Mas, um detalhe, uma coisa que tem muita gente que confunde aí, a gente já comentou isso lá na lição do verbo can também, mas eu gosto sempre de lembrar, pra gente praticar e não esquecer. Com o can, a gente não vai usar o don't como negativo. O can já tem a própria negativa dele. Se você voltar lá na lição sobre o can, você vai ver que tem um quadrinho lá, negativo. Então, se eu falar que ela não pode, ou ele não pode, ou eu não posso, I can't, she can't. Que lembrando que esse can't é a abreviação de cannot. Então, ele já é a negativa. Não existe eu falar don't can. Não pode. Errado. Errado. Can't. Can't é a negativa. E da mesma forma, para perguntas, não existe do you can. Can you, can I, can he. E uma curiosidade que eu coloquei na última frase aí, que sim, existem perguntas negativas. Can't he go out tonight? Ele não pode sair hoje à noite? Don't you study English? Você não estuda inglês? Don't you speak English? Você não fala inglês? Então existem também perguntas negativas. A gente pode fazer isso, assim como a gente faz em português. Dá uma reforçada, dá uma relembrada e não se preocupe, como eu falei, a gente vai praticar isso aí bastante. Tanto a questão do does e a regrinha aí do can também, ok? Só para lembrar. E aí depois a gente tem vocabulary. Repeat after me. Who é sempre quem. Who washes your car? Who cleans your house, por exemplo. E a gente tá vendo o who aí porque com o who, sempre que a gente fizer a pergunta quem faz alguma coisa, como eu tô perguntando quem, não tô falando que é você, não é eu, é ele ou ela, quero saber quem, who. Os verbos também sempre vão entrar nessa regrinha aí do S. Então se eu pergunto quem lava seu carro, who washes. Se eu tô perguntando no presente, who washes, who cleans, who likes. Quem gosta de inglês? Who likes English? Depois chicken. Provavelmente você já conhece, chicken é a comida, frango, do you like chicken, do you eat chicken, practice English. Horse, mais um animalzinho aí. Pig and pork. Aqui um detalhe, presta atenção. Pig é um animal vivo, pork é carne, o bacon. Quando você está falando do animal e quando você está falando da carne que você come. Se você falar I like pig, eu gosto de porco, o porquinho, o animal. I like pork, eu gosto da carne de porco, eu gosto de comer porco. Da mesma forma, cow, não é cow, ok? É cow, cuidado com a pronúncia. É a vaca, o animal que dá leite. Beef, a carne. Então se você falar que você gosta de cow, você gosta de vaca, a vaca viva. Se você gosta de beef,
Você gosta da carne. E do lado aí nós temos os dias da semana. Chegamos finalmente nos dias da semana, uma dúvida, uma dificuldade aí para muitos alunos. E é normal, ok? Não se preocupa. Chegou agora o momento para você aprender e não confundir mais. Sunday é o domingo. Monday, tranquilo aí, né? Geralmente é mais comum Monday. Agora, Tuesday and Thursday. Lembra do Thursday? TH no início. Tuesday, geralmente eu até dou a dica. Faço uma brincadeira aqui. Tuesday é o segundo dia da semana. Tuesday. É o mesmo som de two. Number 2. Thursday, não parece com nada. Não tem dica nenhuma. É só diferente de two. Thursday and Tuesday. Wednesday. O detalhe de Wednesday, eu acho que é só porque é diferente ou porque a palavra é muito grande. Geralmente os alunos demoram um pouco mais a lembrar, guardar, né, gravar. Wednesday. A única dica importante é que a gente não pronuncia esse D no meio. Wednesday. Não fala Wednesday. Não existe isso. E muitas vezes, na verdade, mal esse N, a gente não fala o E no meio, desculpa. A gente não pronuncia muito. Tem gente que fala Wednesday. Wednesday. Como se fosse só o N e o S. Wednesday. Friday. Você com certeza vai se lembrar da Black Friday. Então fica aí a dica. O que é Friday? Sexta-feira. É por isso que a Black Friday sempre cai na sexta-feira. And Saturday, que é o sábado. A dica é que Saturday também começa com sa, igual sábado. Saturday. Lembre-se disso. Next we have expressions. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Quando a gente está falando dos períodos do dia, de manhã, de tarde, de noite, eu vou falar in the morning, in the afternoon, in the evening. Ou at night. Aqui sempre aquela ideia. In the evening, geralmente soa um pouco mais formal, se você faz alguma coisa à noite. In the evening. I work in the evening. Ou I study in the evening. At night geralmente é mais informal. Geralmente a gente usa falar at night. Você vai falar que você vai fazer alguma coisa à noite com seus amigos, com sua família. At night. You go out at night, por exemplo, você vai sair, passear à noite. Por isso que existem expressions, por isso que a gente falou. Desde o início eu falo isso. Quando a gente tem expressions, expressões, às vezes não é sempre uma questão de regra, mas é uma questão de realmente de costume, a forma como eles falam, como eles usam. No caso aqui, o in, geralmente a gente usa para falar de períodos de tempo, lembra? O at é para um horário específico, o on para um dia, tipo o dia da semana ou uma data. Então o in fica aí para períodos de tempo. Então, in the morning, eu não estou falando que é um horário específico na manhã. Se eu falar I study in the morning, eu estudo de manhã. Pode ser de 7 da manhã ao meio-dia, mas eu estudo de manhã, in the morning, não é um horário específico. Então não pode ser o at. E também não é um dia, não pode ser o on. In the morning. Agora, at night, então, por que não é in the night? Não sei, é assim, é uma expression. On foot, by car, by bus, by train. Aí sim, existe uma explicação. O by, B-Y, é sempre quando a gente está falando de uma forma, um meio, é a forma como você faz alguma coisa. Então, se você vai para a escola, vai para o trabalho de carro, by car. I go to work by car. I travel by car. Eu viajo de carro. Ou I travel by bus. I travel by train. Se você vai fazer a frase, vai falar de usar um meio de transporte, vai ser sempre by. Seja bicicleta, carro, ônibus, avião, submarino, barco, tudo a gente vai usar by. Por que on foot é só on foot? Porque você não está usando nenhum meio de transporte, como eu falei. O by para quando você usa alguma coisa, um meio de transporte, uma ferramenta para fazer alguma coisa. O on, você não está usando nada, você está indo a pé ou sobre os seus pés. On foot. Se eu te perguntar, por exemplo, how do you go to work? How do you go to school? Vai respondendo aí as perguntas. Do you prefer to travel by car, by bus or by plane? De avião. How do you prefer to travel? How do you like to travel? Do you study in the morning? Do you study in the afternoon? When do you work? When do you go to work?
Então, usando todas essas perguntas que eu fiz, dá para responder só com essas expressions. E aí nós temos, por último, as examples, como eu falei. Exemplos aí, dicas de frases, principalmente com o who, que eu sei que é diferente, e alguns outros exemplos aí com as expressions e tudo mais. Who washes your car? Who talks to your mother? Do you go to school in the morning? Do you go to work by car, by bus? Do you prefer to travel by bus or by train? I go to USA by plane next week. Então, em exemplos, claro que essas perguntas aí você também pode até responder para você praticar. E essa foi a Lesson 11. Agora a gente tem o Homework, que vocês vão ver que já é um pouquinho diferente aí. Alguns detalhes para a gente relembrar, algumas regras importantes e também, principalmente, praticar aí essa regrinha do does. Então, só para um exemplo aqui, por exemplo, a number 1. Complete the sentence with the correct form of the verbs. Então, você vai completar as sentenças, as frases, com a forma correta dos verbos. Quais verbos, teacher? Não sei. Você vai ver pela frase, você vai escolher. I, my homework every day. Então, qual que é o verbo que vai colocar aí? Na dúvida, leia a frase, tenta entender primeiro a frase, o que está falando, para você entender qual verbo você pode usar. Eu, meu para casa todos os dias. Homework aí, para casa, atividade de casa, qualquer coisa assim. Então, qual que é o verbo que você vai usar? Eu faço, né? Qual que é o verbo fazer? Do. Só que você vai ter que prestar atenção. É o do mesmo ou é o does? Qual que a gente vai usar aí? Se eu estou falando I do my homework every day. I do. Agora, letter B, por exemplo. He, the English homework. Ele faz. Vai ficar he do the homework. Olha o quadrinho lá, lembra da regrinha. He does the English homework. Ele faz para a casa de inglês, atividade de inglês. Number 2, create sentences using these verbs and vocabulary. Essa aí, primeira vez que a gente tem esse tipo de homework. Você vai criar frases da forma que você quiser. Essa aí é uma atividade, um tipo de atividade para você realmente praticar a estrutura, a formação da frase. A gente já tem lido, já tem feito várias frases, responde aí bastante homework, exercícios, você traduz as frases já. Então aqui a ideia é você testar e utilizar do seu conhecimento, ver se você entende como você vai montar uma frase. Então não caia na bobeira de pensar de que as palavras aí estão na ordem que você vai usar. Não, você vai criar. Pode ser frase afirmativa, negativa, pergunta, o que você quiser, usando todas essas palavras aí. E a questão number 3, para você escrever sobre, write about, what you do every day. Alguma coisa, uma coisa, qualquer coisa que você faz, what you do every day. Você faz todos os dias. Escreva sobre isso. I work every day, I study every day. Mas não é só para criar frase, não. Vai falar sobre isso. Trabalha todo dia? Ok. Que hora que você trabalha, quando, como que você vai, que agora você aprendeu as expressões aí, onde você trabalha ou onde você estuda, tanto faz. Fale sobre isso, uma coisa que você faz todos os dias. E essa foi a Lesson 11. Lembrando, recado importante, curte o vídeo, por favor, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E se não tem ainda esse material que você está vendo, você viu aqui as apresentações aí das lições, dos verbos e tudo mais, é porque esse material aí você tem que comprá-lo. Apesar dessas aulas aqui serem gratuitas no YouTube, você só tem acesso a elas com o material. No link aí embaixo, na verdade você tem 2 links aqui embaixo na descrição. Você pode se inscrever na plataforma e assim você já tem acesso ao livro, ao curso e a muitos outros materiais, dicas, aulas que eu posto lá na plataforma, a plataforma exclusiva para os meus alunos. E você tem o segundo link aí que você pode só comprar o livro. E aí pelo livro você vai ter acesso aqui a todas as aulas, todas as lições. Tem um QR Code lá no livro. Claro que você também comprando o livro, você vai ter outras vantagens também, outras coisas que eu vou estar compartilhando com você. Você tem acesso na plataforma tanto ao meu contato, ao WhatsApp, tem um grupo também próprio dos alunos. Então, por favor, confere aí, dá uma conferida aí. Plataforma cheia de dicas, cheia de aulas diferentes também.
Coisas que eu posto, que eu não posto aqui no YouTube, que eu não posto no Instagram, eu coloco lá na plataforma específica, exclusivo. Mas você pode também só comprar o curso, que tá com um preço maravilhoso aí, que é o primeiro mês, ok? Então aproveita. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários também qualquer dica, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer elogio, qualquer reclamação que você quiser. Estou à disposição. Espero que tenham gostado e bye bye.